Olá pessoal, aqui é o Carley. Eu vou ler hoje uma carta da ANAC, né, Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas. Né. Depois dessa carta eu vou fazer outros vídeos para a gente discorrer sobre alguns temas, greve de motorista, sobre marco regulatório, tabela de frete e assuntos relacionados aí ao transporte rodoviário de cargas. Mas nesse vídeo agora eu vou ler a carta da ANACT, que foi feita ao presidente da República e ao ministro da Infraestrutura. Eu vou ler na íntegra, para ser mais fácil aí por vídeo vocês compartilharem aí para que todos fiquem sabendo da posição da associação. Carta aberta ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhor Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. No último dia 3 de março de 2019, o ministro Tarcísio de Freitas, em uma palestra na CNTA, argiu que o grande problema do transporte é o atravessador. O que nos deixa muito esperançosos, afinal, reconhecer que existe um agente de mercado que possui esse tipo de força e consegue permanecer com grande parte do dinheiro das operações de transporte e cria desigualdade no setor, é um grande passo. O ministro não se referiu diretamente, mas acreditamos que a identificação do atravessador não possa ser referente aos postos de combustível. Isso porque, segundo dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a margem média bruta das revendas de diesel no ano de 2018 não ultrapassou 11,18%. Considerando todos os custos inerentes à operação, a geração de empregos, a renda criada pelo setor, além da dificuldade de manutenção e operação das atividades devido à burocracia criada por diversos órgãos reguladores e entidades sindicais, sem nos esquecer da alta carga tributária, portanto, descaracterizando esse agente de mercado como atravessador. Além disso, analisando as palavras do ministro, não podemos crer que este esteja se referindo às empresas agenciadoras de transporte de carga. Isso porque, para as empresas agenciadoras de transporte de carga operarem no país de modo competitivo, gerando empregos e renda, também demandam grandes estruturas, como escritórios, veículos, bases de abastecimento, colaboradores qualificados, além de um grande aporte financeiro. Justifica-se, pois, as referidas empresas fomentam grande parte das operações do frete rodoviário no país, adiantando muitas vezes 90% do frete ao caminhoneiro, tendo que arcar com os riscos de recebimento junto ao cliente. Este que, muitas vezes, se utiliza das benesses da lei para superar suas crises econômicas, por meio de processo de recuperação judicial, ceifando a cada novo pedido uma ou mais de nossas empresas do setor. Haja visto que ganham um fôlego para postergarem o pagamento de suas obrigações. Além do mais, as margens variam de estado para estado, sendo certo que é consenso no mercado que a margem bruta das operações atual variam de 3% a 7%, o que ao remate poderia gerar um lucro médio de 1 a 1,5% da operação. Assim, pensamos que quando o ministro dispõe de atravessador, o governo deve estar se referindo às 34 operadoras de pagamento eletrônico de frete, a qual a ANTT cria para subjugar o setor. O setor de transporte rodoviário de cargas é o único do Brasil que tem a obrigatoriedade de realizar suas movimentações financeiras por meio de empresas homologadas, onde a moeda corrente, o real, não é válida. Salienta-se que no lugar de moeda corrente, o embarcador agenciador tem a obrigação de arcar com taxa média de 1% para colocar o dinheiro no cartão, sendo que os postos de combustível
devem pagar até 3% para receber o mesmo. Ficamos contentes em perceber que o governo está identificando esses mecanismos criados por governos anteriores, sendo que esperamos que a implantação do DTE venha para, definitivamente, acabar com a cobrança dos verdadeiros atravessadores, permitindo novamente que a moeda corrente tenha valor financeiro em nosso setor, eliminando assim, ou pelo menos diminuindo, a operação de um agente financeiro, o qual não possui estrutura compatível com os bilionários lucros que vem almejando ao longo dos anos às custas dos pequenos e médios transportadores de carga. Assim, entendemos que realmente precisamos reduzir a participação do Estado no mercado, pois, até o presente momento, tudo que os governos anteriores conseguiram com suas práticas foi criar os chamados campeões nacionais. E agora, mais uma vez, infelizmente, esta prática vem ganhando força com a intervenção dos preços mínimos de frete, os quais não refletem a realidade do mercado, o que é baseado na lei da oferta e da demanda. O governo, mais uma vez, irá subjugar os autônomos e os pequenos transportadores à marginalidade do mercado, impedindo os mesmos ao acesso de grandes volumes e oportunidades, pois, uma vez definida e instaurada a insegurança jurídica, será muito mais vantajoso para um grande embarcador fixar contratos com grandes empresas de transporte a preços muitas vezes inferior ao piso mínimo de frete, do que correr o risco de aumentar seus custos com fretes sendo pago no piso e correndo o risco de esbarrar em algumas das demandas das emaranhadas de leis criadas para defender os motoristas autônomos de carga. Não é demais ressaltar que, sem o atual modelo de agenciamento de cargas, o mercado de transporte corre o risco de sofrer um colapso final, inclusive atingindo as partes aos quais, teoricamente, mais conclamam por benefícios. Ainda, é válido dizer que a intervenção estatal nos preços mínimos de frete em patamares hoje estipulados por resolução, atingem sobremaneira os custos de produção. Haja visto que os valores subirão em todos os sentidos, inviabilizando a exportação de commodities, criando um monopólio para as grandes transportadoras e impedindo que autônomos e pequenos transportadores acessem grandes mercados. Assim, dificultando que pequenos comerciantes realizem negócios no Brasil, diminuindo o gargalo logístico e impedindo o crescimento, pois por tais dificuldades. Concluímos ao arremate de nossa carta que estamos esperançosos com o novo governo e seu novo plano político, ao qual o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro tanto propagou em sua subida ao Planalto, como a autoridade máxima do executivo de nosso país. Sendo certo de que nós colocamos à disposição para colaborar em toda e qualquer demanda que possa vir para ajudar a tornar nosso setor mais eficiente e justo a todos os agentes envolvidos, colaborar para o desenvolvimento de nossa grande nação. Essa é uma carta da ANACT ao senhor ministro Tarcísio Gomes e ao senhor Jair Messias Bolsonaro.